Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou a Simão: Que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, na celebração de ontem, domingo, a liturgia da palavra e toda a celebração como um todo nos chamavam a atenção de maneira especial à fé. E acredito que todos nós já estamos cansados de saber, de ouvir, que todos nós batizados recebemos de Deus o dom da fé.
E se eu perguntasse aqui nesse momento o que é fé, acredito eu que praticamente todos diriam a mesma coisa e dariam a mesma definição, que fé nada mais seria do que acreditar naquilo que não se vê. A carta aos Hebreus, que dá essa definição, diz que fé é acreditar em realidades que ainda não se vê. Por que eu falo isso? Porque a gente, infelizmente, interpreta o dom da fé de uma maneira um tanto quanto equivocada. Por quê? Quando nós falamos do dom da fé, nós não falamos de alguém ou algo que nós não conhecemos. Nós falamos de alguém que tem nome, sobrenome e tem uma história. Eu falo aqui de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do dom da fé, nós devemos falar de uma experiência com o Cristo, uma experiência com o ressuscitado. E, de várias formas, nós também conseguimos ou deveríamos enxergar e ver a Deus. Como assim? Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para nós cristãos, o batismo restaura a imagem de Deus em nós. Ou, em outras palavras, nós devemos aprender e contemplar Deus no nosso semelhante, da mesma forma que os outros também devem contemplar a imagem de Deus em nós. Então, como que é dizer que fé é acreditar em algo que não se vê? Vou mais além. Quando nós falamos da Santíssima Eucaristia, que nós celebramos. No pão consagrado e no vinho consagrado, quando nós olhamos a hóstia consagrada, não é mais pão, é o Cristo, é o corpo de Cristo. Da mesma forma, ao contemplar o cálice que não contém mais vinho, mas o sangue de nosso Senhor. Então, como que nós podemos dizer que não vemos a Deus? Ou que não enxergamos a Deus? Então, eu sempre falo, fé é essa experiência com o ressuscitado que faz com que a gente também queira mudar de vida. E fé também é a confiança de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí que vem a definição da carta aos Hebreus, de que fé é acreditar em realidades que ainda não se veem, mas que vão se concretizar porque é promessa de Deus. Vejamos Abraão, por exemplo. Abraão, que é chamado o nosso pai da fé, quando Deus fala com Abraão e Abraão confia no Senhor, então qual que é a promessa de Abraão que nós também ouvimos na primeira leitura de hoje do livro de Deuteronômio? Que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas que estão no céu. Mas como isso seria possível se Abraão e Sara, pela idade avançada, poderiam não ter filhos para poder dizer essa geração que viria a partir de Abraão? Mas só que Abraão confiou em Deus. E se Deus prometeu, Deus iria cumprir. E quando Abraão confia no Senhor, é como se ele já enxergasse que Deus de alguma forma daria um descendente a ele. E foi isso que aconteceu. Sara fica grávida e então vem Isaque.
Isso para poder dizer, a partir da gestação de Isaac, que a partir de Abraão, nós também somos gestados como povo de Deus. E Israel vai receber tal nome a partir da libertação, quando Israel caminha no deserto, e ali Deus batiza, dando um nome ao povo hebreu como povo de Deus, povo o qual nós também fazemos parte. É que infelizmente hoje em dia, por vários motivos ou várias justificativas, até mesmo no nosso meio como cristãos, que tem gente que parece que quer passar uma borracha e esquecer que, se nós hoje somos povo de Deus, foi graças a Abraão, ao povo hebreu, ao povo de Israel, que confiou no Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui nos dias de hoje. Mas por que eu contei essa história de fé, da questão do povo de Deus, enfim? O tema que nos é proposto na reflexão do dia de hoje é: com Maria caminhamos em família sobre seu olhar materno. Pois bem, nós batizados formamos o povo de Deus que confiam no Senhor e que acreditam em Jesus Cristo. Mas só que a partir de Jesus Cristo, quando Ele nos une novamente a Deus, nos une novamente ao Pai, nós então podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Se nós somos filhos e filhas de Deus, então nós formamos não apenas o povo de Deus, mas a família de Deus. Somos pela fé filhos e filhas de Deus, mas também irmãos e irmãs pela fé. E quando nós olhamos para essa imagem de família, nós vamos ver pai, mãe, irmãos, mas só que uma família bem fundada, uma família que respeita ali os seus papéis, uma família, a sua responsabilidade é de um cuidar do outro, de um se importar com o outro, de estender a mão na hora que precisa de ajuda, de chamar a atenção quando começar a ir por caminhos que não deveriam tomar, caminhos que não são tão bons assim. E nós, como povo de Deus, como família de Deus, precisamos de fato também aprender a nos responsabilizar e a cuidar um do outro. Quando nós olhamos a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, mas cuidando de Jesus, Jesus para ser quem foi, e Jesus também entender e assumir a sua missão, precisou também ser cuidado. Foi cuidado desde o seu nascimento. Maria e José ensinaram Jesus a andar, a cuidar de si, ensinaram Jesus também a rezar, onde Jesus também precisou amadurecer a fé também no Pai, para que pudesse entender a sua missão, e ao ponto que, entendendo a sua missão, o ser humano Jesus, a partir do seu amadurecimento, a divindade também começa a se manifestar. E quando nós vemos Jesus no alto da cruz,
Jesus, quando ressuscita, os apóstolos estavam reunidos e Maria sempre estava com eles. Então, Maria também tinha essa figura central do cuidado também com os apóstolos, especialmente naqueles primeiros momentos em que os apóstolos poderiam estar se sentindo órfãos porque Jesus morreu. Jesus morreu e ainda nem tinham ideia do que significaria de fato o templo reerguido depois de 3 dias. O que significaria de fato a ressurreição de nosso Senhor. Então, é nessa figura que nós também devemos nos centrar e a partir do exemplo da Mãe de Deus, também cuidarmos uns nos outros. Mas cuidar aqui, não no sentido de simplesmente se intrometer ou querer dar pitaco na vida alheia, mas no sentido de estender a mão. E aquilo que eu falo que o outro deveria fazer, ou que o outro deveria seguir, nós, em primeiro lugar, também precisamos dar o exemplo. Porque é muito fácil dizer, olha, faça isso, faça aquilo, ame, perdoe, renuncie ao pecado, sendo que a pessoa não se esforça para amar, a pessoa não se esforça para poder perdoar, e a pessoa também não se esforça para poder renunciar ao pecado, ou ter a humildade de reconhecer que errou, pediu perdão a Deus e recomeçou. Nós precisamos ter essa capacidade. A liturgia, a leitura ainda da celebração do dia de hoje, fala sobre o cuidado ao estrangeiro. E o povo hebreu, o povo de Israel, assume essa missão. Por quê? É o exemplo que eu acabei de dizer e também de não pagar o mal com o mal. Porque hoje tem muita gente que quer pagar o mal com o mal. Quando se paga o mal é vingança. Tem muita gente hoje que quer tentar passar vingança como justiça, vingança como algo bom, vingança como algo querido por Deus. E isso é um dos maiores absurdos que infelizmente tem muito cristão aí afora que tenta passar. Mas por que o povo de Israel tem que ter esse cuidado com o estrangeiro? Pois bem, o povo de Israel, ele por muitos e muitos anos foi estrangeiro e escravo no Egito. Foi estrangeiro, foi maltratado e sofreram muito ali. Então Deus os libertou, Deus deu a terra a eles, então eles não deveriam reproduzir o que aconteceu com eles. Então, se alguém de fora, um estrangeiro, seja quem for, ou até mesmo alguém que professasse uma fé diferente da deles, deveria ser acolhido, deveria ser cuidado, deveria inclusive se sentir em casa, porque eles não deveriam maltratar, menosprezar ou judiar do estrangeiro da mesma forma que aconteceu com eles. Como eu disse, se isso acontecesse, seria vingança, não justiça e muito menos algo querido por Deus. Pois bem, eu falei há pouco que nós somos família de Deus, que também temos por mãe a bem-aventurada Virgem Maria, mas que como
família de Deus, que devemos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, também precisamos aprender a acolher aquele que porventura possa pensar diferente de nós, ou aqueles que até mesmo possam professar uma fé diferente da nossa, mas precisamos acolher no sentido de também respeitar. Claro, nós não vamos renunciar ou abrir mão das nossas verdades de fé, mas nós precisamos aprender também a dialogar com aquele que pensa diferente. Mas mais do que isso, como família de Deus, aprender também a acolher aqueles que também vêm chegando para poder fazer parte do nosso grupo, para fazer parte do nosso meio. São 75 anos de história aqui nessa paróquia. Muita gente veio, muita gente saiu, muitos já se encontram junto de Deus, outros estão nas suas casas com as suas enfermidades e que não podem mais estar no nosso meio. Mas será que nós pensamos também nessas pessoas? Tem hora, gente, que já passei por várias paróquias, não apenas como padre, mas também como seminarista. E aí, uma coisa sempre me chamava e me chama a atenção nas comunidades. Como assim? Tem hora que a gente vê muita murmuração e muita reclamação de que ninguém quer nada com nada, de que ninguém quer assumir responsabilidades, de que as pessoas não querem saber de Deus e a ladainha vai longe. E aí eu fico me perguntando se de fato isso é verdade. Por quê? Eu já vi muitos casos das pessoas quererem fazer parte da comunidade, da família paroquial, enfim, querem colocar até mesmo seus dons e seus talentos à disposição para poder somar e colaborar, que eu vejo que aí essas pessoas vêm reclamar: padre, eu vou continuar indo só na missa porque tentei ser acolhido, tentei colaborar, mas me deram as costas, mas me deram simplesmente um não. Falaram que não precisavam de mim naquele momento. E a mesma pessoa que vai reclamar para o pároco depois que ninguém quer nada com nada, que ninguém quer trabalhar, que ninguém quer assumir responsabilidades. E aí, quando isso acontece, desculpe a expressão, mas é a maldita inveja que acaba ganhando o corpo no nosso meio como família de Deus. A pessoa que tem inveja do talento do outro, que se sente ameaçada, que se sente insegura, outra pessoa que pode vir a assumir o seu lugar para poder contribuir, enfim, naquele grupo, naquela comunidade e naquela paróquia, mas porque o outro pode ser melhor do que eu, porque o outro pode ter melhores talentos do que o meu, então eu não quero. Não quero que ele venha fazer parte, não quero que eles estejam aqui, enfim. Então, por isso que eu volto a dizer, será que não é muito mais a gente entender que como família de Deus, que ajudamos a construção do reinado de Deus, que devemos acolher uns aos outros,
e entender que o nosso serviço não é eterno, que outras pessoas deverão vir assumir o nosso lugar e assumir responsabilidades também e poder colaborar mais na vida de comunidade, na vida de paróquia. Tenho certeza que, se seguíssemos o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, pensaríamos diferentes e não teríamos essas atitudes. E, por exemplo, eu lembro, anos atrás, quando eu começava a minha caminhada aqui nessa comunidade, fui coroinha, cerimoniário aqui também, enfim, eu lembro que tinha uma certa resistência aos mais novos, a nós mais novos, os jovens, enfim, a PJ começando a ganhar sua identidade aqui no nosso meio. E aí eu lembro que naquele tempo os jovens começaram a ganhar mais destaque, a encenação da paixão de Cristo começou a crescer mais e mais, porque começaram também a confiar nos mais novos, a dar responsabilidade e deixar que façam. Se errar, chama, conversa, olha, não foi legal isso, não está legal esse direcionamento, vamos tentar novamente. Mas precisava que alguém, eu lembro, alguns dos mais velhos que, não conversando com o pároco na época, padre, nos dá uma oportunidade, e aí foi crescendo, enfim, mas precisou-se quebrar muita resistência, e como eu disse, quando eu vejo resistência, muitas vezes é inveja, porque eles podem assumir o nosso lugar, podem vir e fazer até mesmo um trabalho melhor do que o nosso. A mesma coisa, o respeito com aqueles que são mais velhos, que têm já a sua experiência, que já são calejados em algumas situações, que já sabem que determinada coisa não vai ser bom se seguir daquele caminho. Então, nós, como família de Deus, como povo de Deus, também precisamos ter a humildade de também escutar, de honrar a sabedoria daqueles que são mais velhos, para que a gente possa trabalhar. E o que precisamos muitas vezes é entender que nós formamos a família de Deus e que deveria se ver esse cuidado e esse respeito, e desculpa a expressão novamente, mas não a maldita rivalidade que acontece, de quem faz o melhor trabalho, de quem tem o melhor serviço, de qual pastoral é melhor ou pior do que a outra. Isso também, como família de Deus, não deveria existir. Deveríamos respeitar, desde aquele senhorzinho que vem e reza o seu terço, até de outros trabalhos que possam ser um pouco mais exigentes, mas no sentido de ajuda, de troca de experiência, e não de rivalidade, e não de divisão. Quando isso acontece, o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria com seus apóstolos ali, com os apóstolos de Jesus ali cuidando, naquelas primeiras horas e primeiros dias que Jesus havia morrido e não havia ressuscitado. Será que nós conseguimos ter esse mesmo cuidado, zelo e preocupação com os outros, com os nossos irmãos e irmãs de vida de caminhada, e acolher também aqueles novos que vêm chegando, que querem somar no nosso meio? Porque depois não venha reclamar que ninguém quer nada com nada, que ninguém quer serviço, porque isso é mentira e isso é pecado.
Então, nós como família de Deus, que nós possamos realmente aprender a entender muito mais a capacidade, o gesto de estender a mão, de oferecer ajuda, do que também os julgamentos que possam ser feitos. E cuidado, tem hora que eu vejo gente querendo saber mais do que Deus, querendo saber mais do que Deus faria se estivesse no nosso lugar. E vejo até mesmo hora gente mandando outros para o inferno, como se soubessem o coração daquela pessoa, como se soubesse a dor que aquela pessoa possa estar passando. Tem hora que eu vejo os outros reclamando das chatices das demais pessoas, como se a pessoa também não tivesse as suas chatices, se a pessoa também não tivesse coisa para poder melhorar. Como eu dizia no começo da reflexão, pecado que precisa querer e aprender a renunciar também. Então, é que realmente, nesta festa desses 75 anos, e nos outros mais anos que vêm pela frente, desejo realmente a essa comunidade paroquial que continue fazendo o seu bom trabalho, continue trilhando o seu bom caminho, como o Padre Rogério mesmo disse no vídeo, que continue a ser referência e que isso não seja soberba, mas um coração grato a Deus, porque é o sinal de que estamos no caminho certo. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam muito mais o esforço de comunhão, o esforço realmente de querer caminhar juntos, do que de divisão, do que de desavença e muito menos de rivalidade. Que, a exemplo da Mãe de Deus, nós também possamos continuar o nosso caminho, o rumo à pátria definitiva, ao céu, e que muitas outras pessoas possam também ganhar a eternidade, porque viram em nós a presença, o cuidado e o zelo de nosso Senhor. Que Deus realmente nos ajude, que Deus esteja sempre junto de nós, que olhe pelas nossas necessidades e que tenhamos muito mais a capacidade de estender a mão do que julgar. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.